Bom, agora nós vamos nos dedicarmos muito a média e baixa tensão. São as tensões que realmente nós vamos trabalhar. Você pode ser eletricista de média tensão, né? Trabalhar com as redes de distribuição, ou uma maior parte dos eletricistas já está aqui na parte de baixo, que é na parte de comercialização de energia no modo global. Bom, e aí o eletricista ele já trabalha ali na parte de baixa tensão. Então, estou numa residência, estou trabalhando com baixa tensão, no mercado, alguma coisa, então todo o meu certame está para baixa tensão. E aí eu já tenho o eletricista, que a gente costuma chamar na cidade de eletricista de alta tensão, mas é porque tem a baixa e aquela está mais acima, tá? Mas ela seria a média, o certo jeito de falar dela é média tensão. Então tem ali o eletricista que já trabalha ali na faixa da média tensão para baixa. Tá? Então, basicamente, do jeito que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos falar de dois modelos de você trabalhar diferente. Ou você trabalha com média tensão, ou trabalha com baixa, ou trabalha com as duas, não tem problema nenhum. Eu mesmo trabalho com as duas. Tá bom? Então, vamos lá agora para o quadro, que fica mais fácil de entender. Bom, vamos lá. Vocês viram no vídeo anterior, tá? Que quando eu trabalho com média tensão, eu tenho duas. Eu posso ter 13,8 kV ou 34 kV. Gente, isso aqui já é comercial, tá? Isso aqui é comercialmente. As concessionárias não saem fazendo redes aleatórias, tá? Ah, Júnior, mas ali eu tenho uma rede, eu conheço uma rede que tem ali ela deve ter um valor específico por algum modelo específico, mas ela não é uma rede comercial. Às vezes é uma rede de interligação, uma rede de comunicação, não é uma rede onde eu vou estar necessariamente trabalhando nela junto com o consumidor final. Então, não é uma rede que eu vou estar lá no consumidor final, já deixando tudo certo. Não é, às vezes é só uma rede que eu levo energia do ponto A ao ponto B e aí está tudo certo. Tá? Quando eu trabalho com consumidor final, eu tenho que trabalhar com todos os produtos. Eu tenho que pensar em todos os produtos. Vai lá, você vai fazer um orçamento. E aí como é que você não sabe? Você tem que saber. Uma bucha, por exemplo, uma bucha. Na 13 ela tem este tamanho. Na 34 ela tem este. Então assim, os materiais na 34 eles acabam sendo mais caros. O da 13 acaba sendo mais barato, porque é tudo menor, tudo pequeno, tem menos material envolvido na fabricação daquele equipamento elétrico. Então daqui para frente é tudo comercial. Então acabou que comercialmente, não sei se aí não, onde você está assistindo, não sei de que estado você está vivendo, mas aqui no Mato Grosso e na maioria dos estados que eu conheço, eles trabalham comercialmente com essas duas. Por quê? Porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer a bucha, eu tenho que fazer a chave, eu tenho que fazer o transformador, tudo é fabricado de acordo com a tensão. Então, depois que eu tenho aqui a média tensão, eu vou ter a baixa tensão. Então, eu tenho a baixa tensão. Tá? Na baixa tensão, eu também, comercialmente falando, eu vou ter duas tensões. Eu vou ter ela em 127 volts ou 220 volts. Por quê? Porque também precisa ser comercial. Também precisa estar enquadrado. Você vai comprar uma geladeira, você chega lá, ela vai ser 127 ou 220. Acabou. Você não vai lá e escolhe uma geladeira, quer saber, eu vou lá comprar uma geladeira. Aí o cara te pergunta assim, ela é 127, 220, tarará, tarará, bererê, bererê, biriri, bororó, bororô? Não tem. Ou seja, até os fabricantes de equipamentos, ou seja, uma geladeira, né, é um utensílio elétrico, e ele precisa ter uma tensão já pré-determinada. Porque senão eu vou fabricar tantas geladeiras 127, tantas geladeiras 220, tantas geladeiras tarará, tantas geladeiras tarará, o que acontece? Comercialmente fica um arranjo muito esquisito. Comercialmente fica um arranjo muito esquisito. E aí depois eu só vou trabalhar com aquele equipamento, né, na tensão aonde a minha concessionária entrega. Quer um exemplo?
Aqui no Mato Grosso, nós trabalhamos com a tensão, vocês já vão entender isso, de 127 volts para as cidades. Tá? Já no Goiás, as cidades trabalham com uma tensão de 220. Vocês já vão entender isso aí já já. Ou seja, aqui no Mato Grosso, eu posso comprar uma geladeira de 127 volts ou uma geladeira de 220 volts. Aqui no Mato Grosso, em qualquer cidade, pela lógica, né? Só se tem alguma cidade aí que está fora disso, mas pela lógica, na maior parte das cidades, eu posso comprar geladeira 127 ou posso comprar uma geladeira 220 que comercialmente eu vou ter aqui. Zerou. Comercialmente eu vou ter aqui essa tensão para usar essa geladeira. Então, posso comprar uma 127, posso comprar ela 220, que comercialmente eu vou ter. Tranquilo? Aí você vai lá para o pessoal de Goiás, tá? Aonde a tensão que eles vão ter lá é de 220 volts ou 380 volts. A menos que seja uma geladeira muito grande, muito esquisita, eu não lembro de nenhuma marca comercialmente fabricar geladeiras para funcionar numa tensão de 380 volts. Não lembro, assim, agora puxando na minha cabeça, talvez um resfriador, talvez uma câmera fria, talvez alguma coisa, eu não questiono isso. Mas assim, comercialmente, você ir lá na loja e falar assim, eu quero comprar uma geladeira de 380 volts. Eu agora, de cabeça, não lembro de ter visto nenhuma. Ou seja, lá em Goiás, a tensão dos equipamentos elétricos, elas já são determinadas a serem 220. Não interessa o que seja. Eu não tenho 127 sem ter um transformador, né? Aí é outro nível. Mas estou falando concessionária direto consumidor. Eu não tenho 127 no Goiás. Ou seja, eu vou abrir lá uma loja de venda de televisão, micro-ondas, geladeira, esse tipo de coisa, eletrodomésticos. O que vai acontecer? Eu vou comprar um estoque de geladeira, de ar-condicionado, de micro-ondas, 127 para me vender numa loja lá no Goiás? É loucura. É insano. Você vai ter que comprar, na mesma proporção que você comprar geladeiras, os três, você vai ter que fazer uma compra também de transformador, que vai ter que converter 220 para 127, que é esse transformadorzinho preto que fica no pé dela. Então, assim, é loucura. Ou seja, aqui no Mato Grosso, você tem essas duas tensões. Você pode comprar 127, comprar 220, que comercialmente você tem. Não estou questionando o seu relógio, se ele é bifásico, monofásico ou trifásico. Comercialmente você tem. Mas se você estiver no Goiás, por exemplo, seus equipamentos são obrigatoriamente 220. Quem está indo no Goiás está vendo eu falar isso, está falando assim, cara, que coisa mais lógica, né? Claro, o cara tem que comprar uma câmera 220, a geladeira dele 220, a máquina de lavar a roupa dele é 220, o micro-ondas dele é 220, forno é 220, tudo é 220. Por quê? Porque ele só tem 220 comercialmente para equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos pequenos, ele só vai ter isso. Porque basicamente isso aqui quase não é fabricado. Então isso aqui já é o rebaixamento. Então assim, eu vou lá pegar um transformador. Tá? E aí eu vou ter aqui as buchas primárias. Tá? Então, ou seja, essas buchas elas podem vir na tensão de 13.8 ou de 34 kV. Então, aqui está decidido, é uma dessas duas. 13.8 ou 34. Ou seja, eu já tenho que ter dois transformadores diferentes, cada uma trabalhando com uma respectiva bucha. Ou seja, eu tenho transformadores na 13 e tenho transformadores na 34. Viu que comercialmente as coisas ficam complicadas? Então eu já tenho duas vezes transformador. Eu tenho que descobrir qual que é a minha rede de média tensão e comprar o transformador com a bucha primária igual, tá, à rede de média tensão. Ou que eu vou fazer, mas eu vou pegar ela de algum ponto de conexão,
ou ela já existe. Mas de qualquer forma, eu tenho que pegar de algum ponto de conexão. Então, eu não tenho como fugir disso. Ou é 13.8 ou é 34. Se tiver mais uma tensãozinha aí, você me avisa, para mim ficar ciente disso. Depois, eu vou ter as buchas secundárias. Tá? E aí as buchas secundárias, eu vou ter fase 1, fase 2, fase 3, e aqui em cima, na verdade, eu devia ter feito aqui, ó, eu vou ter o neutro. E agora eu só vou preocupar com o tipo de relação de transformação. Sim. Se o índice de relação de transformação dele for de 13.8 ou de 34, não me interessa. Para 127, cada fase vai valer o quê? 127 volts. Tá? 127 volts. É o 110, gente. Ah, é o 110. Cada fase vale isso. 127 volts. Quanto que vale o neutro? Zero. Então, eu vou fazer aqui um cálculo aqui bem simples. Qualquer equipamento monofásico ligado nessa tensão, tá? Eu tenho neutro mais fase 1 igual a o zero vale quanto? O neutro vale quanto? Zero. Quanto que vale a fase 1? 127. 0 mais 1? 127 volts. Aí eu vou ter aqui, ó, neutro mais fase 2. Quanto que vale o neutro? Zero. Quanto que vale a fase 2? 127. 127 mais 0? 127. Eu vou ter neutro mais fase 3. Quanto que vale a fase 3? 127. Então, 127 mais 0? 127. Tranquilo. Então, neste caso aqui, neutro mais fase dá 127. E eu tenho 127 em qualquer um dos três arranjos. Ok? Vamos aqui agora, eu vou fazer desse lado aqui, depois a gente começa a apagar. Deixa eu liberar o espaço aqui. Vamos lá. Agora, e se eu tenho aqui, ó, fase 1 mais fase 2? Depois eu vou ter aqui, ó, fase 1 mais fase 3. E eu vou ter aqui, ó, fase 2 mais fase 3. Todos os dois tipos de teste eu posso ter aqui, ó, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Então, eu tenho três tipos de teste. Agora eu vou dizer o seguinte, é 100% da primeira, mas eu acho que dá 78% da segunda. Então, vamos lá. Quanto é que vale fase 1? Fase 1 vale 127 volts. Mas, quanto é que vale? Deixa eu só pegar aqui a calculadora, para ficar fácil de fazer esse cálculo. Tá? Ó, 127 vezes 78%, ou seja, 99,06. Aí eu vou fazer isso aqui mais 127. Isso aqui deu um total de 226,06. Não é 78%. Fase e fase não tem que dar 220? Então vamos descobrir esse cálculo. Vou pegar ali, ó, 127 vezes 78 é muito grande. Então vamos colocar aqui 75. 75% dá 95 mais 127. 222. Ainda está alto. Vamos maneirar isso aqui. 127 vezes 74%. 93,98 mais 127. 220. Então aqui, ó, 78 não, mais 74%.
dá aqui não dá 99,6, dá 93,98 e aqui no resultado vai dar 220,98, 221, então seria 73 alguma coisa. Aqui esse nível de conversão. Bom, já achamos aqui o nível de conversão, é de 74%, mais ou menos. Então, se eu pegar aqui, ó, fase 1 mais 74% da fase 2, eu tenho meus 220. Eu posso fazer esse cálculo aqui para tudo, ó. Fase 1 mais a fase 3 é a mesma coisa. 100% da 1 mais 74 da fase 2, 220 volts. Fase 2 mais a fase 3, fase 2, 127, mais fase 3, 74% da fase 3, 93,98, 220 volts, 220,98. Então é assim que a gente faz a somatória de fase mais fase. Fase mais neutro é assim, fase mais fase é assim. Qual que é o terceiro modelo que eu tenho de fazer? É quando eu faço fase 1 mais fase 2 mais fase 3. Só que agora aqui eu tenho uma regra quase que igual à segunda, tá? Esse modelo de somar duas fases. Aonde eu vou somar 100% na primeira, 74% da segunda, e eu não somo a terceira. Opa, peraí. Esse cálculo eu já sei. Então vai ser 127 mais 93,98 mais 0. Qual que é o resultado que eu tenho? 220 volts. 220,98. 220 volts. Só que aqui tem uma diferença. Eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. Aqui é 220 trifásico. 220 trifásico. 220 bifásico, 127 monofásico. Mono, bi, tri. Todo mundo entendeu isso? Então, monofásico, 127, bifásico, 220, trifásico, 220 trifásico. Isso aqui no Mato Grosso. Vamos fazer esse mesmo cálculo agora lá para o Goiás? Eu vou começar por aqui, ó, para a gente não perder aqui dali, ó. Vou apagar isso aqui para ficar tudo no mesmo quadro. Assim vocês acompanham o jeito certo. Vamos lá? Primária do transformador 13,8 ou 34, para mim tanto faz. Vou desenhar ele aqui rapidão, só que menor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, eu entro aqui na bucha de cima, primária. Tá? Nessas duas tensões. Já na secundária, eu já vou ter diferente. Eu já vou ter cada fase valendo 220. Então, eu vou ter neutro igual a 0. Fase 1 igual a 220 volts. Fase 2 igual a 220 volts. Fase 3 igual a 220 volts. Então, tenho fase 1, fase 2, fase 3. Quase a mesma coisa. Vamos lá? Eu vou fazer agora aqui, ó, neutro mais fase 1, 220 volts. Por quê? Neutro vale quanto? 0. 0 mais 220, 220. Neutro mais fase 2, 220. Neutro mais fase 3, 220 volts. Tranquilo? Agora eu vou fazer fase com fase. Gente, é a mesma regra, não muda nada, tá? Eu vou ter fase 1 mais fase 2. Qual que era a regra? Vou fazer aqui na calculadora. 220 vezes, olha lá, ó, 74, 220 vezes 74%. 162,8 mais 220. 382. Por isso que eu falei que aqui daria uma média aqui, ó, de não de 74, 73 alguma coisa.
Mas olha lá, o resultado que eu tenho, 382 volts, que é o famoso 380. Então, se eu juntar fase 1 mais fase 2, eu tenho 380 volts. Se eu juntar fase 1 mais fase 3, eu vou ter 380 volts. Se eu juntar fase 2 mais fase 3, eu vou ter 380 volts. Ah, mas e agora? E se eu juntar fase 1 mais fase 2 mais fase 3? Mesma regra. 100% da fase 1, 74% da fase 2, né, 73 alguma coisa, mais fase 3. Isso vai dar um total de 380 volts. Só que nesse caso aqui, ó, ela é trifásica. Tranquilo? Então, se conseguiram entender esses dois modelos de rebaixamento de transformadores, e esses dois modelos são comerciais. Ah, eu tenho um transformador que tem um rebaixamento diferente. Ele foi mandado fazer ou ele foi comprado? Ele foi mandado fazer, ele foi comprado sobre uma encomenda, sobre uma demanda específica. Isso aqui não. Quem fabrica transformador está fabricando isso aqui todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Na mesma proporção que tem saída, ele está fazendo entrada desse trem. Porque ele tem que fabricar, não tem jeito. Tá? Isso aqui é comercial, isso aqui está sendo vendido, comprado todo dia. Então, neste padrão. E aí a gente entra agora em algumas esquisitices. Lembra que eu falei que no Goiás não adiantava você comprar um equipamento 127? Você ia ter que fazer a transformação de 220 para 127, que a concessionária não faz isso. Está aqui explicado por quê, ó. 220, 220, 220, 220, 380, 380, 380. Eu nunca vi ninguém fabricar geladeira em 380. Tá? Pode ser que exista, gente. Estou dizendo que eu não vi. Tá? Já aqui não. Eu consigo ter 220 e 127. Ah, quem decidiu isso? Não foi eu. Isso foi lá atrás, quando fundaram os dois estados. Alguém já decidiu que eu vou trabalhar com essa tensão que é melhor para mim, que eu vou trabalhar com essa tensão que é melhor para mim. Olha só que coisa legal. Nesse caso aqui, ó, se você prestar atenção no Goiás, eu tenho quantos tipos de transformadores comercialmente falando? Bucha primária 13.8, bucha secundária 34 mil, porque a saída é igual. Independente se é fazenda, independente se é residência, se é para a cidade ou se é para o campo, só tenho que me preocupar no Goiás com a bucha primária. Com a bucha secundária, eu não preciso me preocupar com o meu rebaixamento. Agora você vem aqui pro Mato Grosso, por exemplo. Quantos tipos de transformadores eu vou ter? Eu vou ter 2 tipos de transformadores. Entre aspas. Por quê? Porque eu vou ter um tipo de transformador na 13.8, na primária. Só que na secundária eu vou ter que ter 2 tipos de transformadores. Eu vou ter que ter um tipo de transformador que é na cidade, fase neutro, de 127, e em muitas fazendas grandes, indústrias. Eu falo na cidade, é porque eu estou dizendo quem recebe essa energia já em média tensão. Então, um mercado muito grande, uma indústria muito grande, ou alguma coisa neste modelo, ele já pode escolher o modelo que eles querem trabalhar com a bucha secundária, com a bucha de saída. Ou seja, aqui para mim eu vou comprar um transformador, eu vou perguntar qual que é a primária, 13 ou 34, ótimo. Aí eu vou querer saber qual que é a secundária, qual que é a finalidade da fazenda. Se for uma fazenda, por exemplo, eu já vou perguntar, tem muito motor, né, trifásico? Tem. Então eu já vou aconselhar o cara a comprar um transformador onde a secundária, a bucha secundária seja em 220. Na cidade não, a bucha é 127, secundária. Ou seja, primária 13.8, saída 127. 13.8, saída 220. 2 transformadores aí só para a mesma bucha primária. E eu vou ter a mesma coisa na bucha primária na 34. Bucha primária 34, saída 127. Bucha primária 34, saída 220. Ou seja, aqui pra gente eu tenho 4 tipos de transformadores, enquanto lá no Goiás o pessoal só se preocupa com a bucha primária. Ele só tem 2.
Ficou fácil de entender deste modelo. Aqui para mim, se for na cidade é desse jeito, e às vezes na fazenda é desse jeito. Se a fazenda for muito grande, tem muito motor, eu já aconselho eles a colocarem assim. Por quê? Porque eu quero ligar trifásico, eu não quero ligar trifásico 220, eu quero ligar os motores trifásicos 380. Por quê? Porque quanto maior a tensão, menor a corrente. É uma leizinha bem simples. Ficou fácil de entender isso aqui, gente? Os níveis de tensão? Bom, se ficou, para a próxima aula.